Olá, é uma grande alegria receber aqui hoje no nosso blog Adriana Chinlick, pesquisadora e professora do Brasil. Adriana, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada a ti, Dani, pelo convite e poder contribuir com o blog aí das Açores do Youth Connection. E é realmente um prazer poder contribuir com vocês e compartilhar um pouco do que eu sei sobre esse tópico que nós vamos tratar hoje. Muito obrigada, Adriana. Hoje a Adriana vai falar sobre competição no turismo. É uma terminologia para muitas pessoas desconhecida e vou deixar a Adriana explicar o que que é esse construto. Adriana, muito obrigada. Dani, eu vou compartilhar minha tela, ok? Para Ok. que a gente possa começar esse bate-papo aí sobre competição. Bom, o título da palestra, ele vai com competição, o que mais? E aí, essa já é uma curiosidade, digamos assim, uma sementinha que eu vou plantar aí para vocês. O que mais? O que mais nós vemos no turismo, além da competição? Isso é uma pergunta aí que fica no ar para vocês. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho de mim aí, da minha trajetória. Para quem não me conhece, eu sou professora na Universidade Federal de Campina Grande, no Brasil. Atuo também na pós-graduação, na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal de Campina Grande. E também sou professora colaborando no Master em Gestão de Turismo na Universidade de São Boaventura de Cali, na Colômbia. Atualmente estou aqui em Aveiro, numa estadia de pós-doutorado e também como full research do GovCop na Universidade de Aveiro. Minha formação, Dani, ela vem da administração enquanto licenciatura, um mestrado em geografia, uma especialização em gestão ambiental, e aí fui cair num doutorado, me apaixonei pelo turismo e fui fazer um doutorado em turismo na Espanha. Fiz doutorado pleno lá e nesse doutorado eu comecei a estudar a competitividade e evoluir para a competição, que se tornou a minha tese e ainda hoje o construto que eu trabalho muito na construção deste paradigma aí que eu defendo, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Eu realmente tenho um grande carinho pela área do turismo e acho que nós temos muita coisa para trabalhar aí nessas áreas relacionadas à gestão estratégica, que é a minha área de base e que eu tenho buscado desenvolver. O que é essa palavrinha aí, competição? Primeiro, um neologismo, né, enquanto palavra. E é um comportamento. Ele é um comportamento híbrido de cooperar e competir ao mesmo tempo. Na academia, nós consideramos que isso também é um paradigma em progresso, em construção, certo? E dentro da área da administração de estratégia, que é uma das nossas principais áreas de importância, digamos assim, dentro da administração, ela é considerada, competição é considerada uma sub-área da estratégia. Por quê? Porque hoje a teoria é uma evolução teórica que consegue expressar melhor o mercado atual, como funcionam as relações do mercado atual. Mas é claro que muitas questões surgem nas nossas mentes quando nós estamos pensando e analisando esse construto. Coisas como: será que é um conceito de moda? Uma palavrinha nova aí que surgiu? Será que é realmente uma revolução no pensamento estratégico, um novo mindset, como defendem alguns pesquisadores? Ou será que é só um subcampo da estratégia? Ou é mesmo um novo paradigma? Ou ainda é somente a extensão das teorias de competição ou cooperação? São muitas dúvidas que nos assolam a mente, dúvidas para as quais nós não temos 100% das respostas. Estamos trabalhando para tê-las em breve. Mas claro que existem posicionamentos dentro da academia que acham uma coisa ou outra. Eu, pessoalmente, defendo que sim, é a construção de um novo paradigma. E vou explicar para vocês por quê. Primeiro, como surgiu? Bom, a competição ela surge de uma fala de um empresário da novela,
em 1992, que diz que a estratégia da Novell era cooperar com competidores, então que eles faziam competição. E surge isso, e a partir daí começa a ser discutida a ideia no meio empresarial. Em 1996, o professor Van der Lubbe lança um livro dizendo no New Mindset de competição, e começa-se aí a trazer isso para dentro da academia. Mas de base estratégica, ela vem da teoria dos jogos e dos jogos win-win, então o ganha-ganha, certo? Desde que surgiu em 96 até agora, vem um crescimento contínuo de atenção nas pesquisas, tanto na parte prática como empírica. Vocês podem ver os gráficos aí de quanto está crescendo, e no lado aqui direito, no turismo especificamente. O crescimento é mais lento no turismo, digamos assim, menos trabalhos publicados, nós estamos precisando de mais pesquisadores nessa área, porém também tem se seguido uma tendência de crescimento. E por que cresce? Bom, por quê? Primeiro, hoje nós podemos pensar que não existem quase relações puras de competição ou de cooperação, e sim que as nossas relações interorganizacionais, elas transitam nessa linha aí, que vai de um extremo a outro, mas que a grande maioria está numa mescla. Portanto, quase tudo é competição. Existem aquelas que são na linha horizontal, ou seja, entre empresas do mesmo setor, por exemplo, entre um grupo de hotéis, então na linha cadeia horizontal, ou pode ser uma competição na linha vertical, entre a empresa e seus fornecedores, por exemplo. Ou podemos englobar todos, competidores, empresas complementares, empresas que têm produtos substitutos da sua empresa, os fornecedores, os clientes, os agentes públicos, pode estar todo mundo envolvido nessa rede. E essas relações são de competição. E aí você me pergunta, tá, Adriana, mas como que uma empresa que não tem o mesmo produto que o meu está competindo comigo? Ela só coopera. Será? A gente compete igual, nós competimos às vezes não é pelo lucro, não é pelo cliente específico, mas é por alguma vantagem. Então, nós temos que visualizar essa relação de competição, não focando na venda direta com o cliente, mas pelos benefícios que nós podemos obter de uma parceria. E independente se os dois parceiros estão ali por uma relação mais baseada em cooperação, eles acabam concorrendo entre eles por benefícios que vão extrair dessa parceria. Isso é competição também. E aí é um ponto interessante, porque quando nós pensamos em competição, muitas vezes a gente tem uma ideia errada de um comportamento equilibrado, balanceado. E não é verdade. Por quê? Essa relação de competição, ela pode ter uma tendência mais baseada em competição e outras vezes em cooperação. Então, isso gera um desbalanceamento nesta relação. Além disso, existe o que nós chamamos de capacidade absortiva da empresa, da organização. Ou seja, nós fazemos uma parceria, mas um de nós tem mais capacidade de absorver a nível individual, a nível da empresa, aquele valor coletivo criado pelo conjunto, pela cooperação. Então, a gente se junta e cria o bolo, e na hora de dividir as fatias do bolo, pode ser que um fique com a maior parte. Por quê? Porque é um partner com mais poder. Portanto, não se engane, competição nem sempre, na maioria das vezes, não é um relacionamento equilibrado. Agora, em turismo, o que é isso? O que é que nós estamos chamando de competição turística? Basicamente, é cooperar e competir. Porém, no turismo, e em muitas outras situações, pode ser um comportamento muito natural do destino turístico, da cadeia turística, um comportamento emergente. Agora, quando este comportamento consegue ser planejado, organizado, pensado, ele se torna uma estratégia, e uma estratégia muito poderosa, que envolve quem? 2 ou mais stakeholders da cadeia turística, público ou privados.
E por que se reúnem? Para criar valor, exatamente como nas empresas, para gerar vantagens competitivas. E onde? Em toda a cadeia turística, ao longo dela, em parte dela, no destino turístico, por aí. Para que e como? Bem, tem que haver um objetivo compartilhado, tem que haver um ajuste estratégico, e isso vai se expressar através de alianças, de networks, de parcerias. E isso é a nossa competição turística. Na minha tese, Dani, quando eu comecei lá em 2014, 2015, tinha muito pouca coisa publicada sobre competição e ainda menos ainda publicado sobre competição turística. E basicamente eles diziam que competição era cooperar e competir simultaneamente, ponto. Então, uma das coisas que a gente fez na minha tese, eu e a minha orientadora, foi desenvolver um pouco mais esse conceito. E aí passamos a definir que a competição era um comportamento híbrido resultante de uma cooperação competitiva produzida entre redes de organizações ou dentro das organizações, ou incluindo os competidores, os provedores, as agências complementárias, governos e a população local, inclusive, e os clientes. E que isso resulta numa ação conjunta objetivando algo comum, apesar de eles terem interesses individuais, e que isso poderia gerar cocriação de valor, coprodução. Transportando isso para o turismo, nós afirmamos que era um comportamento diático que assume cooperar e competir ao mesmo tempo e que ocorre entre dois ou mais stakeholders do turismo, do destino turístico, para promover o seu desenvolvimento como um produto integral. Também nesse período, o que se estudava de competição no turismo era como que é essa dinâmica das redes, que tamanho elas têm, qual é o formato delas, ou que contexto conduz mais à competição no turismo. E muito pouco trabalhos ainda haviam na época, mas já haviam 2 ou 3 relacionados aos resultados, o que a competição resulta para o turismo. Porque é preciso entender uma coisa: a competição é como a competitividade. Não é um fim em si mesmo. Eu não quero ser competitivo ou competitivo simplesmente por ser. Eu quero para gerar algo. E esse algo que é? O que é que nós queremos gerar para os destinos turísticos? Ela tem que ser um caminho e não o fim. Hoje a gente já entende um pouco mais disso e vários pesquisadores, não só eu, temos trabalhado a ideia de que ela é tanto contexto como processo, como resultado. No destino turístico, por exemplo, nós temos a seguinte opção: sim ou sim competir. Por quê? Se nós queremos construir, desenvolver um destino turístico, é preciso um esforço conjunto. E esse esforço conjunto envolve competidores e complementares, agências públicas e privadas, e a população local. Isso é competir. Nós nos juntamos para criar valor coletivo, para criar algo que possa gerar benefícios e vai se expressar o quê? Esse é um contexto que forma a competição. Isso vai se expressar em quê? Em melhoria do destino, da imagem, da atratividade, que vai nos trazer cliente. E está ali o nosso cliente na figurinha ali, com o dinheirinho na mão. E aí é que está o problema. Ou a solução. Porque esse dinheirinho, ele é contado. Ele é um orçamento limitado na maioria dos turistas. Portanto, a gente se junta e trabalha muito para desenvolver o destino turístico e trazer o turista aqui. Mas quando ele chega aqui, nós vamos brigar. Nós vamos competir por quem fica com o dinheirinho do turista. Se ele vai ficar num hotel melhor, ele vai consumir menos no restaurante. Ou se ele vai em um show mais caro, ele vai optar por uma outra atração turística mais barata, e assim por diante. Então, aqui dentro, mesmo que nós não somos competidores diretos, não somos, por exemplo, todos no mesmo hotel, ou, né, vamos acabar competindo pelo orçamento do turista. E aí se complementa esse ciclo do processo de competição, mas que gera resultados, e geram resultados para os parceiros, os integrantes da rede, e também para a sociedade como um todo. Porque se não houver essa competição, nós não conseguimos, muitas vezes,
formar a oferta turística integrada que nós precisamos para o desenvolvimento do destino. Portanto, competição aí se torna um contexto, um processo e um resultado, e ao mesmo tempo um loop que se retroalimenta de forma contínua. O que isso nos traz dentro da academia em termos dessa construção de paradigma que eu falei? Bom, desde o lado passado, em estudos muito anteriores de Adam Smith, se falou e foi definido as vantagens absolutas, como a primeira geração de vantagens. Davi Ricardo, em 1817, definiu as vantagens comparativas. E Porter, na década de 80, defendeu, ele e outros pensadores, mas Porter acabou se tornando muito consagrado na área com essa visão, das vantagens competitivas, aquelas que vêm da diferenciação, e da competitividade, desse construto de competitividade. E desde essa década de 80, nós estamos trabalhando nesse paradigma da competitividade. E eu hoje defendo que ele tem que evoluir, já defendo há algum tempo, outros pensadores também. E, portanto, nós defendemos, né, na época da minha tese, a quarta geração das vantagens, que seriam as vantagens coopetitivas, aquelas que derivam da relação entre as pessoas, da relação entre as empresas. E que isto nos levaria à construção, à evolução do paradigma para o paradigma de coopetitividade, que é o que nós temos trabalhado bastante, eu e outros autores, nessa construção. Por quê? Se nós pensarmos bem, às vezes duas cidades com as mesmas condições, dois destinos turísticos, com condições bem similares, um se desenvolve mais que o outro. Por quê? Se parar para olhar, às vezes o que está por trás disso é um tecido empresarial, é um tecido organizacional que consegue trabalhar em conjunto muito melhor. E isso é coopetição. E isso é ser coopetitivo. Portanto, essa é a quarta geração de vantagens e a geração que nós temos que dar muita atenção hoje, porque é digamos, o pulo do gato para nós evoluirmos enquanto destinos turísticos. Além disso, que vinha trabalhando na época da minha tese, várias coisas vinham acontecendo e vêm sendo, não só por mim, lembrando sempre, eu sou um pequeno grão de areia nesse universo de pesquisa, mas muitos pesquisadores que têm trabalhado em novas fronteiras de conhecimento. Eu, especificamente, tenho trabalhado um pouco no nível individual, porque se nós queremos que a sociedade, que os destinos, que as empresas tenham pessoas com mais capacidade de competição, nós precisamos também olhar para o indivíduo e entendê-lo quanto ele consegue ser competitivo. Ou nós, enquanto professores, como nós conseguimos ensinar a ser competitivo? Quais são as competências transversais que nós temos que incluir no ensino? Quais as revisões curriculares que nós temos que fazer nos cursos de educação superior, e não só do turismo ou da administração, mas de todos? Porque em todos os tipos de empresas e profissões, nós vamos estar à frente de situações de competição. Então, temos que pensar um novo perfil profissional. Também tenho trabalhado no nível interorganizacional, em parceria com outras universidades, como vocês podem ver aí, voltado a alguns estudos para o terceiro setor, então, com empreendedorismo social, a questão dos ciclos de valor, competição mediada, que nós chamamos isso de mediada, por exemplo, no turismo, as mediadas pelas organizações, associações de turismo, e também no nível da sociedade. Então, vamos olhar mais longe e pensar nas sociedades competitivas. Como que isso também é muito fácil da gente observar, que algumas sociedades, algumas culturas têm mais facilidade para trabalhar nesse tipo de arranjo de competição do que outras, mas nós precisamos entender isso, que nos torna mais hábeis enquanto sociedade para trabalhar em conjunto. Olhando pela sociedade, nós temos observado isso nos circuitos turísticos, e aqui em Aveiro tem trabalhado com o professor Rui com modelos de competição para o desenvolvimento de territórios de baixa densidade. Um grande exemplo que eu gosto de compartilhar com o meu público que quer escutar sobre competição é a cidade de Foz do Iguaçu. A cidade de Foz do Iguaçu, para quem não conhece, ela fica na fronteira entre Argentina e Paraguai e compartem um atrativo turístico maravilhoso, que é as Cataratas de Iguaçu. Então, para esse destino turístico,
eles tinham uma possibilidade, ou se desenvolviam separadamente e estavam com dificuldade, ou eles conseguiriam trabalhar em conjunto e se desenvolver melhor. E eles foram capazes de fazer isso de uma forma magnífica. Eles criaram o Destino Foz do Iguaçu, Destino Iguaçu, e que esse destino é pensado envolvendo as três cidades dos três países diferentes. Criaram uma gestão compartilhada, criaram todo um sistema, um modelo de trabalho conjunto muito interessante. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu fui lá e estudei eles e consegui observar que a proposta que eu tinha de modelo de competição turística, que é esse que vocês estão vendo, ele realmente se expressava em Foz do Iguaçu. Ou seja, eles conseguiram criar uma primeira base ali, a base debaixo do modelo, em que há um contexto, em que existem pré-condições que conduzem a essa estratégia, que é a colocalização, que é um nível de diversidade, mas de complementariedade entre a oferta turística, e é também a existência de um grau de competitividade interna e externa, porque eles também têm a competitividade dos outros destinos, então tem que se trabalhar junto para isso, e também um grau de associativismo forte no setor, no município, e entre eles, em que eles conseguem visualizar essas vantagens de trabalhar em conjunto. Isso conduz a um nível de cooperação, da criação de programas públicos e privados, e de realmente a criação de um grau de confiança entre eles para operacionalizarem coisas no destino em conjunto. Levando, então, a um segundo nível de gestão, e de gestão estratégica focada na busca da criação de valor, na busca da vantagem competitiva a partir dessas redes trabalhando em conjunto. O que leva a um outro nível de evolução, que é onde eles conseguiram chegar de forma muito bem planejada, muito bem organizada, que é pensar o destino turístico como um coempreendimento. Então, criar uma central de coordenação, criar todo um programa, um fundo de participação única para que também possam capitalizar o desenvolvimento do turismo e uma série de coisas que eles fizeram de forma muito bem realizada. Para que, então, realmente a gente chegasse no terceiro nível desse modelo, que são os resultados. Que aí está expresso em coprodução do destino, ou seja, em coisas que vêm para o destino e que vêm para todos, como a melhora da densidade turística, como a questão de melhor gasto do turista no destino, os empregos e uma série de coisas que acaba depois revertendo também em benefícios sociais. Então, Foz do Iguaçu conseguiu atender o que eu propunha de modelo, e foi ótimo, porque assim eu também consegui defender minha tese, né, Dani? Esse é um modelo que mostra também Foz do Iguaçu criar o Instituto para o Desenvolvimento da Região Trinacional, muito interessante, porque esse instituto ele agrega associados dos três países e diversos stakeholders da indústria turística, então sindicatos de associações de empresas, de associações públicas e privadas, sócios mantenedores, sócios apoiadores, então uma série de coisas que faz com que eles mostrem o nível de organização que eles conseguiram chegar lá. E esse nível de organizações trouxe frutos, claro. O Instituto Polo Iguaçu é um grande apoiador do turismo e é uma iniciativa de 9 cidades do Mercosul, envolvendo Argentina, Paraguai e Brasil. Criaram ações voltadas para as áreas de gestão, de educação e de pesquisa no turismo, para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região trinacional de Iguaçu. Então, sempre pensando no grupo, no conjunto das três nações e das três cidades. O percurso deles é, assim, magnífico de se analisar. Eles começaram em 96 e eles evoluíram com vários programas interessantes e também foram ganhando notoriedade dentro do Brasil e fora do Brasil. Em 2010 se associaram ao MT, 2011 ganharam prêmios importantes, 2012 assumiram uma cadeira na vice-presidência da OMT, e aí por diante muitos outros prêmios e programas reconhecidos se tem observado no Instituto Polo Iguaçu. Um deles é o PIET, o Programa Integrado de Educação Turística, que foi criado para desenvolver ações educacionais e melhorar condições dos residentes, tanto visualizarem o potencial que o turismo tinha e tem na região,
e também para prepará-los para todas essas transformações que vão sendo surgindo cada vez que o turismo vai se desenvolvendo mais e vai mudando as condições. Eles conseguiram trabalhar aí 2.500 pessoas nos primeiros anos do programa, criaram várias parcerias com a própria Itaipu Nacional, a hidrelétrica Itaipu, e realmente geraram empoderamento da população. Trabalharam com muitas comunidades, formação de guias, formação de pessoas para diversas áreas do turismo, envolveram as escolas, os professores, material de promoção, fazer com que a própria comunidade também conhecesse os atrativos locais, né? Mais de 10.000 estudantes de escolas públicas participaram aí dessas programações. Um outro programa interessante é o Trilha Jovem. O Trilha Jovem ele busca melhorar a inclusão e a retenção de jovens de baixa renda na carreira turística, desenvolvendo neles habilidades para trabalhar no setor. Foi implementado um programa de treinamento com 580 horas de curso, distribuído em 400 horas de aula, 100 horas de atividades autônomas e 80 horas de estágio. Então, aí entra a parceria com muitas empresas para apoiar esses programas. E 1.675 pessoas jovens aí, de baixa renda, já foram graduadas no programa e incorporadas ao mercado de trabalho. Aqui mostra esse percurso do Trilha Jovem Iguaçu, continua em números muito interessantes, e é um programa que dá muito orgulho a eles e a todos nós brasileiros. Uma outra coisa interessante que surgiu também dessa parceria de competição foi todos os diálogos de fronteira em que muitos grupos se reuniram, muitas reuniões, para discutir os problemas em comum que essa região tem e buscar soluções em conjunto, certo? Uma das grandes soluções que surgiu aí, que foi assim extraordinário, foi que resultou na criação da UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, uma universidade federal, então, e também a criação do Instituto Federal, que ambos instalados dentro do Parque Tecnológico de Iguaçu. Então, um grande ganho aí, e foi advindo de estratégias de competição. Também estratégias baseadas em desenvolvimento do turismo de base comunitária, então, de pequenas famílias, pequenas cidades, que trabalhassem em conjunto para desenvolver o seu produto turístico. Isso é muito importante, porque a competição ela é uma estratégia extremamente assim, revolucionária mesmo para os pequenos negócios turísticos, se eles souberem trabalhar dessa forma. Outro ponto interessante, sabe, Dani, é que em 2021 eu estive em Foz do Iguaçu a convite deles para participar do Fórum Internacional de Turismo e me pediram para fazer a palestra de encerramento do fórum. E aí eu fui e apresentei o próprio case deles. Apresentei parte dos resultados da minha tese e outros trabalhos que eu fiz deles. E aí estavam na plateia empresários, alguns agentes públicos, presidentes de associações turísticas estavam ali e ficaram ali. Eu curiosa também para saber o que eles iriam achar de tudo aquilo, né? E aí, ao final, eles... Nossa, nós não sabíamos que a gente fazia tudo isso, nós não sabíamos que nós éramos competitivos. Foi bem interessante. Assim, o quanto essa estratégia acaba sendo emergente e planejada. Eles planejaram, mas eles, claro, não tinham ainda esse domínio teórico. Hoje eles já estão planejando muito mais focados, então, em entender a partir do ponto de vista da própria competição. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês são estudos que eu tenho feito nessa região do Brasil que eu tenho morado agora. Eu sou gaúcha, mas eu estou morando em Campina Grande, na Paraíba, e trabalhando nessa universidade, na Federal de Campina Grande. Então, a região de estudo que eu tenho trabalhado ali é a região chamada do Brejo Paraibano, que inclui algumas cidades da região semiárida, mas que tem uma certa altitude. Isso faz com que o clima dela seja um pouquinho mais ameno, não tão quente. E eles criaram uma rota turística em 2006 que se chama Caminhos do Frio, que são um período que faz um pouquinho mais de frio nessa região que é muito quente do Brasil. Criaram atrativos, criaram uma série de coisas e estão conseguindo ter um bom desenvolvimento turístico. E são cidades muito pequenas e que realmente carecem de um desenvolvimento.
Esse programa ele foi criado pelo governo do estado e hoje ele é conduzido pela uma das principais associações turísticas, com muitas parcerias de empresários e de setor público e privado. E criaram várias estratégias, por quê? Eles competem, eles têm 1 mês e pouco que ocorre esse festival Caminhos do Frio. E eles precisam distribuir esse turismo e não ficar todo numa uma ou 2 cidades, que é claro que entre essas 9 tem algumas que têm, digamos, mais condições de infraestrutura. Mas eles criaram estratégias, por exemplo, cada final de semana tem um grande show, uma grande atratividade, mas essa atratividade é uma vez em cada cidade, para fazer o turista se movimentar entre todas as cidades. E assim eles cooperam para trazer esse atrativo, né, trazer a organização toda do evento, mas aí eles conseguem, digamos, fazer uma diminuição dessa tensão intrínseca do competir entre eles, fazer um equilíbrio aí. É interessante, eles estão trabalhando muito bem. E aproveitando eles, eu também estudei quanto que afeta essas redes sociais, os laços sociais, nesse nível de confiança mútua. Porque quando nós estamos trabalhando pequenos destinos, tem a existência de alguns laços sociais que podem ser aproveitados para impulsionar as estratégias de competição. Porque esse primeiro passo, às vezes, é bem difícil de dar, de consolidar a rede. E é bom aproveitar essas sinergias aí das redes sociais, dos laços sociais. Também estudamos com alguns alunos meus lá da Paraíba algumas pequenas pousadas, hotéis pequenininhos, que estão ao longo do circuito turístico. Como que eles trabalhavam entre si? E aí observamos coisas interessantes. Por quê? Porque eles, apesar de serem competidores diretos e quererem, claro, que o turista se hospede na sua pousada, na sua cidade, eles se complementam. Eles criam certos produtos complementares à própria acomodação que podem oferecer um para o outro. Então, o meu hóspede está no hotel A, mas ele oferece para o hóspede dele mesmo ir lá no hotel B, porque lá tem o passeio tal sendo oferecido. Eles criam formas de se complementarem, se ajudarem no crescimento assim, mútuo. Ou seja, eles criam forma vertical, cooperação vertical, horizontal e complementar ao longo da cadeia turística. E formam, então, uma base de cultura comum e valores compartilhados para gerar essa competição. Se observou também uma emergência de co-marketing, e que isso é muito comum no destino turístico, de trabalharem juntos para dividir uma estratégia de planejamento e de promoção do destino. Então, uma criação de visão coletiva do que nós queremos para o nosso destino turístico, aonde nós queremos chegar. E que os circuitos turísticos têm sido drivers para o desenvolvimento de turismo em muitas pequenas regiões e que sim pode ser usado com base na estratégia de competição. Mas tem que focar nessa complementariedade e na interdependência. E que as associações turísticas são hubs que podem conduzir muito melhor essa estratégia na prática. Também aqui vocês podem ver uma foto da Vila do Artesão em Campina Grande. A Vila do Artesão é uma estrutura que foi criada pelo município para concentrar as lojinhas dos artesanatos. Nós analisamos eles sob o ponto de vista da competição. E foi interessante, porque se observou que a colocalização em si já é um fator de competição. Por trás existe a Associação dos Artesãos, que faz a gerência aí da área, do local. Eles têm uma série de coisas, salas para fazer cursos, área de lazer, eles têm uma série de coisas dentro dessa área que é a Vila do Artesão. Porém, os nossos estudos mostraram que o nível deles de competição é tão alto que, apesar deles entenderem que existem vantagens de cooperarem, existem vantagens de estarem juntos e de trabalharem a competição, muitas vezes eles não conseguem efetuar isso ao ponto que deveriam. Por quê? Porque competem muito entre si. E aí gera uma desconfiança, falta de valores compartilhados. Então, nós recomendamos a eles, na época, que eles criassem, a associação criassem mecanismos para melhorar essa confiança mútua e buscassem
dar treinamento, abrir a mente, criarem produtos inovadores e diversificar um pouco mais a oferta. Porque o fato deles estarem todos com produtos muito iguais é que também gerava esse grau alto de competição e possibilita gerar, digamos, diminuir os efeitos benéficos da competição. E por isso é sempre bom a gente entender e analisar as coisas pelo contexto crítico da parceria, contexto de competitividade, e pelo contexto crítico da cooperação. Então, entender esses dois contextos é que pode nos ajudar a entender como aplicar e o que deve ser melhorado no destino ou no que nós estivermos analisando. Outros contextos de análise pode ser também considerado e tem sido estudado a partir da sinergia entre duas indústrias, como, por exemplo, o turismo e o vinho, a indústria do vinho, no enoturismo, onde a paisagem rural é a base do desenvolvimento do turismo rural e as rotas, os festivais, são esses drivers para o enoturismo, e há uma interdependência, um interplay entre a indústria do vinho e o turismo, que ambos podem se ajudar no desenvolvimento mútuo aí. E acaba sendo também uma relação muito intrínseca de competição, não só do enoturismo, mas como outras sinergias com outras indústrias que o turismo tem. O turismo tem sinergia com muitas indústrias. E é preciso aprender a utilizar elas a partir de estratégias que possam trazer um bom retorno aí. Então, grupos de indústrias de vinho, junto com os stakeholders do turismo, podem desenvolver o destino de enoturismo. Outros exemplos focados em destino turístico, e aí de outros autores, por exemplo, Lanning e Rusco, trabalharam muito essas questões relacionadas a também, como eu fiz em Foz do Iguaçu, com destinos compartilhados na fronteira de Finlândia e Itália, nos parques temáticos. Outros pesquisadores, como o Chacon, têm trabalhado também com relação de cidades. Então, 5 municípios, por exemplo, na Polônia, ele estudou para verificar a construção, mecanismos de construção de confiança mútua. Um outro caso de sinergia aí foi estudado por Romão, das ilhas, com a sinergia com os cruzeiros, nos navios de cruzeiros, então, para trabalhar estratégias de competição, para melhorar a dinâmica. Ou no nível também da firma, do destino das empresas turísticas, alguns pesquisadores, como Fong, têm trabalhado aí a questão dos tour operadores. Outro trabalho aí que mostrou também a questão da competição entre hotéis por desenvolvimento de competitividade, de inteligência competitiva, aí do professor Okumas, e uma série de outras coisas tem sido trabalhado no nível da empresa. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado mais no nível do destino. Mas é isso, gente. 1 mais 1 pode ser 3 se nós soubermos usar essa sinergia. E, no meu entender, no turismo, tudo é competição. O que mais? Por isso, o título da palestra, Competição Turística, what else? Ok? Eu tenho essa visão. Claro que pode não ser compartilhada por todos, mas normalmente, quando a gente para analisar, essas relações do destino turístico são competição. E aí é isso que eu tinha para compartilhar com vocês no momento, Dani. Fico aqui à disposição para as perguntas. Deixo aqui meus contatos, caso alguém tenha interesse, pode contactar-me, que estou à disposição. Esse símbolo ao lado aí, Competition Network Lab, é um grupo de pesquisa que eu tenho registrado no Brasil, registrado no CNPq, em que eu conduzo, junto com outros pesquisadores, e pesquisadores de diversos países aí que fazem parte, que se somaram a essa rede de desenvolvimento do paradigma da competição, e já trabalham nessa área, e também a gente tem criado alguns trabalhos aí em conjunto. Muitíssimo obrigada pela sua fala. É, vamos fazer aqui agora um debate bem curtinho, assim. Eu gostei muito, muito mesmo, assim. Acho que até para mim mesmo conseguiu clarear esse conceito, né, e a aplicabilidade dele e como analisar ele desde o ponto de vista, né, das sociedades, das empresas, dos destinos turísticos. Então, realmente, muito obrigada. Eu achei muito interessante, né, quando você fala da importância da competição
não como um fim em si, mas como um meio, né, da gente atingir algo muito maior, né? E aí eu queria que você refletisse aqui, né, como que a gente pode estimular, né, esse novo paradigma da competição no turismo, né? Como que a gente pode estimular isso? Então, como estimular? Essa é a pergunta do milhão, né? Eu acho Porque que todas as minhas palestras eu faço uma pergunta do milhão. A minha outra é, palestrante também, a primeira pergunta, ela pergunta do milhão. pergunta do milhão. Porque às vezes é muito difícil fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, principalmente se são competidores, concorrentes diretos, certo? Mas Uhum. exatamente aí é que é o ponto principal. Como fazer isso? Primeiro, tem que se estabelecer muito claro as regras do jogo. O que eu ganho com isso? O que está na mesa? Quais são as vantagens? Então, a percepção das vantagens que eu posso obter. E sem medo. Às vezes a gente tem medo de fazer essa pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Parece antipático. Mas não, a gente se move por isso. Nós nos movemos pelo que nós vamos obter. E não podemos ter vergonha disso. Isso não é enquanto nós, enquanto pessoas, enquanto empresas, enquanto destinos, enquanto sociedade. Nós queremos obter algo. Então tem que saber o que está na mesa. O que nós vamos ganhar? Quanto eu vou ter que colocar nessa parceria para ganhar isso? E que regras vai conduzir essa nossa parceria? Então, essas coisas têm que estar claras. Mas como eu chamo essas pessoas para a mesa? Eu chamo essas pessoas para a mesa colocando primeiro a cenourinha para atrair, né? Eu tenho que atrair, eu tenho que mostrar vantagem. Antes de tudo, mostra vantagem. E aí a gente começa as discussões. E as discussões são longas, as desconfianças são muitas, os medos são muitos, mas tem como fazer, porque é preciso que se consiga fazer com que as pessoas entendam o ponto final. Não tem isso. Um dos empresários de Foz do Iguaçu, quando eu estava fazendo a minha tese, e eu entrevistei, me disse com muita clareza. E ele me disse: se eu não desenvolver o meu destino, porque ele se envolvia muito com a gestão e a associação turística. Se eu não desenvolver o meu destino, eu não tenho turistas nele, portanto, eu não tenho turistas no meu hotel. Então, eu tenho que pensar primeiro no meu destino, depois na minha empresa. Ele tinha uma evolução de pensamento competitivo. Claro que isso não era em todos, mas ele tinha, e ele estava fazendo a parte dele muito bem. Então, a gente também tem que buscar essas pessoas no destino turístico. Quem são esses líderes que já estão com o pensamento de competição? Chama eles, que eles vão conseguir trazer outros. É, perfeito, assim, acho que já deu aqui várias dicas para os destinos turísticos, né? Uma coisa que eu fiquei pensando também, Adriana, que eu achei muito interessante, né? A questão de fazer um co-marketing, né? E também de criar uma visão coletiva. Até que ponto que você acha que esses destinos, né, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, estão conseguindo criar, né, essa visão coletiva de parar de olhar para o próprio estabelecimento ou de, sabe, de conseguir trabalhar de forma eh, com cooperação, né, para que o destino se torne mais competitivo. Como que você acha que tem sido isso? Eu acho que o Brasil ele está mais nesse aspecto no mesmo estilo de Portugal. Ainda é muito difícil. Alguns destinos fazem melhor que outros, certo? Portugal, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso, mas pelo pouco que eu vi aqui, alguns destinos conseguem trabalhar melhor essas redes, outros ainda estão, digamos, sem trabalhando cada um para o seu lado, certo? Perdendo essas oportunidades. Eu acho que as associações turísticas é que elas têm um papel fundamental aí. Eu, minha grande vontade era colocar todas as associações turísticas numa sala de aula e ensinar para elas competição. Que aí sim pode ser que elas conseguissem utilizar a própria infraestrutura que eles já têm para melhorar essa questão da gestão da competição nos destinos turísticos. Porque, como eu falei antes, se tu ressaltasse, não é o objetivo em si mesmo, é o fim.
E o fim é gerar melhorias para a população local, a partir do desenvolvimento turístico. Então, a gente tem que focar nisso. O que nós queremos é desenvolvimento turístico. Adriana, a gente vê assim que tem alguns países e algumas regiões do mundo que são mais competitivas do que outras, né? Quais os motivos assim que tornam essas regiões e países mais competitivos, na sua opinião? Essa é uma resposta de pura opinião, porque eu não fiz nenhum estudo ainda envolvendo Ok. as nuances, os nuances culturais que podem influenciar a competição. Tenho vontade de fazer, mas ainda não tive o tempo. Notoriamente, a gente entende que, por exemplo, se fala muito, né, que os nórdicos, por exemplo, da Europa, eles trabalham muito mais de forma mais cooperativa. Meu pai é japonês, então também é uma coisa que eu ouço muito, que os japoneses têm capacidade de trabalhar melhor, colaborar um com o outro, trabalhar melhor no sentido de cooperar, de pensar mais no outro, às vezes, do que em si mesmo. Se é verdade, eu não sei, tá, Dani? Porque eu só visitei Japão muito poucas vezes, nunca morei lá, não sei. O que eu sei dos japoneses é que eles são muito competitivos, isso são. Mas, assim, eu acho que o fator cultural pode ser uma coisa que afeta. No Brasil, eu sou do sul do Brasil, e no sul do Brasil a gente observa muito isso, que a região da Serra Gaúcha, que é mais de colonização alemã, italiana, tem, digamos assim, muito mais trabalho de cooperativado, muito mais essa nuance da competição presente do que outras partes do estado do Rio Grande do Sul, de outras culturas. Então, pode ser que o fator cultural seja um aspecto. Você comentou uma outra coisa muito interessante, que foi a questão da cocriação, da coprodução. E eu queria perceber um pouco mais qual que é a sua visão dessa questão aplicada ao turismo, né? Considerando também não só o governo, as empresas turísticas, mas também considerando o próprio turista, né? Como que a gente pode estimular esse processo de cocriação? Então, alguns pesquisadores de competição, eles defendem a ideia de que ela acontece apenas entre competidores diretos. Eu já, e outros, né, que também nessa mesma linha, entendemos que ela é uma coisa muito mais ampla, ela é tudo. Então, até o nosso cliente compete. Ah, mas como que o cliente compete com a empresa? Compete, porque ele quer um preço mais barato, ele quer um produto melhor e um preço mais barato. Eu quero um preço mais caro, porque eu quero ganhar um pouquinho mais. Então, a gente vai competir, certo? Essa relação sempre existe. E aí, se essa relação existe, ele está dentro dessa rede. E nós temos que aproveitar essa sinergia também do cliente. E aí tem muitos exemplos de cocriação de valor a partir do próprio cliente, certo? Isso é formas de competir. A competição ela pode ter diferentes nuances, muitas nuances que podem ser aplicadas. Vai depender, claro, sempre do objetivo final, porque ela é uma estratégia. Quanto estratégia ela tem para atingir um determinado fim. Depende do fim, vai ser então as nuances que ela vai atender. Mas realmente a cocriação de valor ela está presente aí e o consumidor, o cliente, ele tem que estar junto porque ele faz parte dessa rede. Adriana, eu tenho só mais duas questões, né? Bem, Uma, que você comentou um pouco sobre a questão do equilíbrio entre competir e cooperar, né? E eu queria entender de uma forma mais profunda qual que é a sua visão em relação a isso. Como ter esse balanço entre competir e cooperar? O que que é ideal para a gente conseguir realmente a competição de destinos turísticos? então, na competição, no ambiente empresarial, a gente estudou já bastante isso, existe um ciclo, que é o ciclo de criação e apropriação de valor. Então, nós nos juntamos, cooperamos e criamos valor, valor coletivo. E depois brigamos entre nós, competimos para nos apropriarmos desse valor. Essa apropriação de valor vai depender da capacidade absortiva de cada um. Cada um vai absorver isso da melhor forma. Se nós criamos, por exemplo, um produto inovador,
quanto que eu vou conseguir vender deste produto inovador vai depender da minha capacidade, se a minha empresa está mais bem colocada no mercado, está numa rua principal ou não, está bem colocada nas redes sociais, a outra está menos. Então, aí vai depender de cada um. Por isso não é um jogo equilibrado, certo? No turismo, acontece a mesma coisa. Como que nós podemos melhorar esse equilíbrio? Qualificando as pessoas envolvidas. Então, por isso também nós defendemos de que a competição ela funciona melhor quando um organismo externo faz a mediação. E eu tenho alguns artigos publicados sobre isso, que nós chamamos de competição mediada. Então, no turismo é a Associação Turística, é a DMO, que vai fazer essa mediação. E aí ela pode atuar na busca de um equilíbrio, nunca vai encontrar um equilíbrio 100%, mas pode minimizar essas discrepâncias, qualificando os parceiros para que eles possam ter capacidades absortivas mais similares. Perfeito. Adriana, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa conversa deliciosa, pós uma palestra excelente, né? E eu tenho, não é uma pergunta, né? É um pedido, né? Quando você falou de Foz do Iguaçu, né? E é uma região que eu tive a oportunidade de conhecer e acho que realmente eles trabalham muito bem. É, eu fiquei fazendo aqui um paralelo, né, com uma realidade de Foz do Iguaçu que envolve três países, né? Ou seja, a gente está falando de um turismo regionalizado e ainda mais complexo que envolve três países, e aí fazendo um paralelo, né, aqui para os Açores. Aqui, o arquipélago dos Açores, ele é composto por 9 ilhas, né? Eu estou aqui tem cerca de 2 anos somente, mas eu percebo que às vezes existe uma competição muito grande, né? Não competição, mas competição muito grande de uma ilha em relação a outra, ou de uma ilha em relação a outras, né? Quais as recomendações que você poderia dar para os Açores para que a gente consiga trabalhar de forma competitiva, né? Que a gente consiga competir e cooperar, né? Para que a gente torne o Ok. turismo, né, um turismo regional mais forte, que a gente consiga atrair esse turista, né, e fazer realmente um melhor gasto do turista na região. Então, eu queria escutar aqui algumas dicas suas para a nossa região aqui. Sim. Bom, eu não conheço a realidade aí de Açores, então pode ser que eu fale alguma coisa que vocês até já façam, certo? Mas primeira coisa é vocês criarem uma gestão integrada de todas as ilhas. E nessa gestão integrada, ela não pode ser só no papel, porque tem muitos destinos que têm a gestão integrada no papel. Ela tem que funcionar. Então, ela tem que ter um representativo de cada uma dessas ilhas e ela tem que ter um fundo único, fundo monetário. Cada uma das ilhas tem que botar o seu orçamento do desenvolvimento turístico, o orçamento da Secretaria do Turismo, o orçamento do Convent Bureau, a taxa turística, se houver dos hotéis, um percentual da entrada dos atrativos turísticos nesse fundo. E esse fundo vai ser gerido por esse grupo gestor, escolhido pelos membros e por todas as ilhas, para fazer o planejamento turístico. E aí fazer um planejamento turístico. Quem vocês querem ser enquanto destino turístico? Integrado. Não um ou outro, mas qual é o nome do destino turístico? Qual é a identidade desse destino? E criarem produtos que sejam complementares, em que vocês consigam fazer com que o turista ande em todas as ilhas, que o turista queira se movimentar, e que vocês consigam fazer uma dispersão desse turismo e aí beneficiar todos. Mas tem que ter um planejamento muito forte nisso, e sem dinheiro ninguém faz nada. Chegarem a um nível de consenso de criar esse fundo de desenvolvimento turístico integrado e a gestão em si. E, claro, profissionalizando, né, Dani? Não adianta colocar amador para fazer essas coisas, eu sinto muito, mas essa é a realidade. A gente tem muita gente no turismo, muita gente boa, mas a gente também tem que se assessorar de um certo nível técnico para que se consiga fazer as coisas funcionarem melhor, digamos assim. Aliar a prática à teoria, né? Aliar o conhecimento de senso comum ao conhecimento que vem lá da academia. E aí sim fazer um trabalho
bem bacana o desenvolvimento conjunto. Ô, Adriana, muitíssimo obrigada pela sua palestra e por esse breve debate aqui comigo. Foi um grande prazer te receber aqui e espero contar contigo no blog em outras oportunidades também. Muito Obrigada, Dani. obrigada. Pode contar, sim. Muito obrigada. Foi ótimo.